essa condição patológica, ao invés de compreender que as suas causas estão, antes de tudo, no espírito, e que a cura só pode ser obtida refazendo-se tudo desde o início, prefere o homem abandonar seu belo sonho de que, com a baqueta mágica do farmacêutico, a medicina opere por si o milagre de curar-nos. Na verdade, sonhar é belo. Mas é lógico que, depois, tudo seja ilusão. Antes, abusa-se de tudo com uma vida desregrada, e depois pretende-se o milagre da cura pela ciência. Com essa psicologia dominante, como impedir que ela influencie o próprio médico, que é assim levado a usar sistemas enérgicos que deem o que o cliente quer, o tangível resultado imediato, sem cogitar-se do que poderá custar isso ao organismo perturbado em seus equilíbrios naturais? Do outro lado, como impedir, dada a psicologia dominante, que se forme sobre ela uma indústria farmacêutica que satisfaça esse estado de ânimo? É natural que a procura provoque a produção e a oferta. Aparece assim no mercado um acervo de produtos já confeccionados para cada tipo de doença. Desse modo, prescindindo das particulares condições do enfermo, acha-se automaticamente pronto o remédio. E porque tudo seja acessível a todos, mesmo às classes menos favorecidas, mecaniza-se a vida em serviços simplificados e administrados em série. Essa industrialização é, na verdade, economicamente rendosa, é mais realizável, porque praticamente mais fácil, mas não é, sem dúvida, o meio mais apto à finalidade de curar. Todavia, como se vê, existe uma cadeia de exigências de todo o gênero. Dessa forma, elas são satisfeitas, e assim explica tudo. Há somente um pequeno erro. A solução do problema da saúde física e espiritual, problema único, não pode alcançar-se por esse caminho. A saúde não se conquista com o produto farmacêutico, mas com um regime são de vida, fornecido pela compreensão de suas leis e a obediência a elas. A saúde é um estado de equilíbrio que só pode ser conquistado pelo esforço do autodomínio, para manter-nos disciplinados na ordem, tanto espiritual como material. E uma medicina enferma de analitismo, de microbismo, de laboratorismo, etc., não poderá de modo algum, por meio da indústria farmacêutica, realizar o milagre do absurdo de curar um público de doentes desorientados, ignorados das regras do sádio viver. Após esta visão panorâmica, entremos nas minúcias da questão. Procuremos compreender como, não obstante isso, saiba a vida triunfar de tudo. Se assim não fora, já de há muito teria desaparecido a humanidade. Acredita-se, em geral, que as doenças cheguem por acaso, quando o capricho de alguns micróbios patogênicos os faça agredir e instalar-se em nosso organismo. Mas não é assim. Em muitos casos só entram os micróbios quando há uma porta aberta e um convite que os instiga a entrar. Não é só o micróbio então que é o inimigo, mas também nosso estado orgânico é a causa de nossas doenças. A lei é que cada um traga em si mesmo a causa das próprias enfermidades. É que muitas vezes a doença atrai o micróbio, e não o micróbio forma a doença. Como ocorre isso? A orientação diagnóstica post-pasteuriana, organística e localista, foi sempre levada a considerar o ponto de chegada, mais do que o ponto de partida da doença. Descoberta a presença de determinado micróbio, a medicina fica satisfeita por poder considerá-lo a causa primeira da doença, tanto mais que a experiência confirmava essa presença. E eis a série dos antibióticos, sulfas, penicilinas, com outros derivados do mofo, streptomicina, clitocibina, aspergilina, aureomicina, clormicetina, superpenicilina, subtilina, etc. Assim os antibióticos, palavra que significa contrários à vida, deveriam curá-la. Passa-se as coisas diferentemente. O micróbio lá está, sem dúvida, porque onde existe matéria orgânica desvitalizada e em dissolução, ele não pode faltar.
Mas lá não se encontra ele para agredir com seu poder homicida, mas para cumprir sua função benéfica, de ordem, que entra no quadro do desenvolvimento e da solução da doença. Os micróbios são muitas vezes efeito, e não causa da doença, são o ponto de chegada, e não o de partida dela. Há aqui um erro de perspectiva psicológica. Não existem na natureza antagonismos, mas integrações. A doença em geral está na constituição do indivíduo, suas raízes mergulham no terreno orgânico do sujeito. O ponto de partida é o acumular-se de substâncias tóxicas, de matérias morbígenas contra o qual, quando elas atingem o limite da tolerância, reage a natureza orgânica por legítima defesa, e a doença explode, por lei de conservação. Ela é, pois, uma crise protetora, um esforço curativo da natureza, necessário para restabelecer o equilíbrio fisiológico-moral. Essa reação tem a sua razão de ser, sua estrutura, seu ciclo, sua duração, seu individual tempo interior, sua solução. A natureza viva é, sem dúvida, inteligente e finalística, tendendo à própria conservação. É natural, então, que em tais processos reativos realizem operações de acúmulos, de transformação, de eliminação de substâncias tóxicas, de detritos celulares, operações que só os micróbios podem realizar, porque é a eles que, no terreno agrário como no animal, está confiada a função desintegradora das substâncias desvitalizadas. São eles então atraídos, como por uma chamada, acorrem e realizam sua função auxiliar e integradora, pela solução do processo morboso. Assim como os micróbios do terreno se lançam sobre as matérias em decomposição, para transformá-las e torná-las assimiláveis às plantas, assim também os micróbios que se acham inócuos, à espera no ambiente ou em nós, quase que sentindo a presa, se lançam sobre as matérias em decomposição que se acumularam, para transformá-las e eliminá-las. Então, não é o micróbio que atenta à vida celular, mas é a célula organizada que, desorganizando-se, decompondo-se e dissolvendo-se, permite ao micróbio viver e cumprir sua função cósmica proteolítica. Nada há de funesto e mortal nas coisas da natureza. A doença muitas vezes é uma experiência de salvação e a morte é a passagem a outra forma de vida. As próprias doenças epidêmicas, como peste e cólera, são consequências da resposta do organismo às causas patogênicas. Assim não fora, numa epidemia deveria perecer a totalidade. Segue-se daí que o sistema de truncar os sintomas de uma doença aguda, como se fossem eles a causa, é uma repressão perigosa com resultados ilusórios. As doenças agudas são uma concentração de luta, onde esta é necessária. Trata-se de movimentos calculados, que se devem desenvolver segundo um plano pré-estabelecido. Então a satisfação de truncar uma doença, prepara outra mais grave, porque a natureza não abandona a luta e acende a lhes a necessária reação para sua conservação. Isto até que, exauridas as forças disponíveis, ela se relaxa, e permite então, o advento da anarquia orgânica do câncer. Se este vai crescendo, deriva isso também do sistema de obstacular o desenvolvimento das salutares reações morbosas. É perigoso atrapalhar os cálculos da natureza que se defende, eliminando os micróbios com os quais ela conta. Paralisando-os, anula-se também um meio de defesa. Mas, além disso, o antibiótico é um tóxico para o organismo, tanto que paralisa todos os elementos químicos, físicos, histológicos, secretivos, nervosos e magnéticos, que a natureza havia mobilizado para sua defesa. Desaparecem, então, os sintomas. Eis o milagre, que é a ilusão. O esforço vital de defesa foi anulado de um golpe. Faz-se o deserto. Os humores tóxicos, de que estava saturada a economia e contra os quais se armara a natureza, continuam a poluí-lo e o doente permanecerá doente. Ele, então, ao invés de recobrar-se, fica fraco e cansado.
E se a seguir, não obstante tudo, souber a natureza e tiver a força de reacender uma reação de defesa, cairá o organismo num estado progressivamente discrástico, que prepara as mais variadas síndromes degenerativas, até a tragédia do câncer. É por isso que, com tantas descobertas, as estatísticas vão registrando aumento de doentes. O princípio da caça ao micróbio não resolve. Observe-se apenas o fato de que ele se habitua aí, circulando qual patrimônio comum a todos, requer, para ser abrandado e debelado, uma dose, sempre mais forte da substância com que o queríamos eliminar. Seria indispensável maior respeito às leis da natureza, evitando intervenções violentas e diretas. Ela fez a torrente circulatória hermeticamente fechada, a fim de que as substâncias que são absorvidas pelo sangue, sejam antes homogeneizadas pelos complexos fisiológicos do organismo a que pertence o sangue. É perigoso, por isso, o comuníssimo uso de atentar à integridade do sistema circulatório mediante injeções endovenosas. Penetremos ainda em maiores particularidades, para nos aproximarmos da compreensão do caso específico do câncer. Esclarecemos acima estes pontos. A natureza possui uma inteligência sua, que usa com finalidades defensivas e conservadoras. A doença, então, é um movimento curador, que faz parte de seus equilíbrios. A doença não é devida só ao micróbio, mas sobretudo ao estado de vulnerabilidade do organismo. Se bem que a nossa seja era microbiana, em que a medicina se apega ao conceito de infecção, os micróbios não são ferozes homicidas, mas colaboradores dos processos da vida. É a normalidade do tecido que precede a chegada e a fixação do micróbio, de modo que as formações microbianas se apresentam, quando é necessário desenvolver-se sua função proteolítica de purificação dos focos. Dito isso, procuremos compreender o mecanismo da patogênese do câncer. Para melhor compreender o fenômeno, reportemo-nos às origens do nosso organismo. Daremos assim um breve passeio pelas íntimas maravilhas da vida, o que nos permitirá observar a sabedoria de seus planos de desenvolvimento e esquemas arquitetônicos e fazer novas observações também em relação à reencarnação. A entidade psicofísica que constitui o homem, é apenas, em última análise, a vibrante organização de bilhões de células em contínua evolução ou involução, em contínua adaptação ao ambiente externo, assim como o cosmo é apenas um imenso agregado de átomos. Vida orgânica e vida inorgânica, fenômeno biológico e fenômeno físico-químico, são expressões da mesma matéria que se organiza e se agrega de modo diversíssimo. De tal forma que poderemos dizer que, no mundo biológico, a célula está para o organismo, assim como, no mundo físico-químico, o átomo está para o microcosmo. E como o átomo inorgânico é constituído por um núcleo central de carga eletropositiva e por um ou mais elétrons de carga eletronegativa, assim a célula é constituída por um núcleo central e pela substância protoplasmática. Assim, célula e átomo são unidades constituintes elementares do mundo orgânico e do inorgânico, igualmente cindidas e reunidas, em seus dois elementos componentes, inversos e complementares, sempre positivos e negativos. Assim o átomo é regido e animado pela coesão de duas partes antagônicas que o compõem, a carga eletronegativa ou magnética e a carga eletropositiva ou radioativa. Por sua vez, a célula, outro equilíbrio e por compensação dos contrários, uma espécie de átomo orgânico, tem diferente do átomo inorgânico, o núcleo carregado eletronegativamente, e a massa protoplasmática carregada eletropositivamente. Essa inversão de carga elétrica entre o mundo inorgânico e orgânico é o ponto nevrálgico da biologia. Paralelismo que relacionam tudo com um princípio unitário. Quando for penetrado o mistério biológico até a profundidade do átomo constituinte, segundo as universais leis da matéria, o fenômeno da vida poderá ser visto em sua unidade com todos os outros fenômenos.
Enquadrado assim em relação ao fenômeno cósmico, o fenômeno da vida humana, vejamos como se inicia ele em seu lado físico. Deriva nosso organismo vivo de uma primeira semente representada pela esfera de segmentação, que se forma pela fusão das duas células sexuadas, masculina e feminina. Elas são o produto de dois organismos vivos, que se formaram pelo mesmo processo, numa corrente vital única, em que se escreve toda a história vivida e se imprimem todas as qualidades adquiridas no campo orgânico. Tudo é assim transmitido e, com o nascimento, cada indivíduo recebe dessa forma uma sua particular constituição física, com qualidades de resistência e vulnerabilidade congênitas, hereditárias, atávicas. Assim, a substância fisiológica que fornece a matéria-prima para a construção do organismo humano pode estar, desde o início, sadia ou estragada, conforme a carne transmitida pelos pais. A primeira célula do novo organismo é constituída, pois, pela fusão dos dois elementos prolígenos, unidos numa simbiose celular, em que são impressos os caracteres das duas células progenitoras, caracteres que continuarão a transmitir-se em toda a multiplicação celular sobre a qual se baseia a formação do organismo físico. Logo que se forma esta primeira célula, inicia-se o processo de construção de uma vida própria autônoma e independente, que faz centro em redor de outro eu ou personalidade, que não é a dos pais, ainda que o material, com que se possa vestir de um corpo, seja tomado do organismo vindo da mãe. Da primeira célula, começa um processo de reprodução e multiplicação por cisões, cariocenese, com ritmo e diferenciações bem disciplinadas, ritmo forte nas primeiras fases embrionais de crescimento, que em seguida paulatinamente decresce, à proporção que os tecidos vão se diferenciando e se formam os órgãos e aparelhos orgânicos, até que, quando o organismo adquiriu sua conformação definitiva e adulta, a reprodução celular é tão exatamente disciplinada, que se limita apenas a substituir as células que, na troca vital, se vão gastando. A disciplina é também dada pelos limites dentro dos quais a célula deve reproduzir-se, sem o que o organismo nem atingiria nem manteria sua configuração. Leva-nos tudo isto a considerações de caráter filosófico e espiritual, que só podíamos fazer após o presente estudo, de índole técnica, para o uso dos médicos. Quem dirige todo o fenômeno? Há nele uma disciplina perfeita, uma coordenação de operações que cooperam para a execução de um exato e preconcebido esquema arquitetônico. Uma disciplina presume um disciplinante, um trabalho inteligente indica um princípio inteligente, um trabalho periférico um motor e uma direção central. A construção de uma estrutura orgânica só pode derivar de uma unitária vontade finalística que obedecem às células. Quem é que dirige todo esse trabalho? Por si, certamente não. Cada uma das células, por mais que seja levada por hábitos e lembranças atávicas, a refazer um caminho já tantas vezes percorrido, a ontogênese repete a filogênese, não pode dirigir um trabalho de conjunto, diferente do de cada uma. Não pode possuir um conhecimento que suporte as funções da própria vida de cada uma. Então, o que dirige tudo é um genérico consciente cósmico. Mas, neste campo da vida, tudo é individualizado, tanto como forma própria exterior, quanto como princípio diretivo. Portanto, um genérico consciente cósmico só pode ser concebido como individuado na forma de um eu pessoal ou princípio espiritual da personalidade. Será talvez a alma da mãe. Mas o processo continua. Mesmo que a mãe morra logo após o parto e, mesmo em seu seio, há diretivas autônomas, independentes da vontade dela. Só nos resta admitir um princípio espiritual preexistente, que intervenha para realizar esse trabalho. Inicia-se a sua ação diretora na primeira reunião dos elementos prolígenos sexuais, no átimo da concepção, em confirmação, veja o capítulo, o livro tibetano dos mortos. O trabalho que vemos realizar-se, como consequência,
demonstra-nos a verdade e necessidade desta afirmação. É o Espírito que, nos primeiros tempos, vivendo da vida da mãe, faz para si por si, o seu invólucro físico adaptando-se ao terreno paterno-materno de que o deriva, e adaptando a si esse material de construção. Assim o Espírito constrói sua casa. Podemos assim agora, no campo biológico, esclarecer o fenômeno da reencarnação, de que em breve nos ocuparemos. Aqui não se trata de uma memória atávica celular, que poderemos chamar analítica e periférica, mas de outra memória espiritual, que poderemos denominar sintética e central, para indicar-nos a sua existência. Seria suficiente a lei do equilíbrio do dualismo universal. Quando do nascimento do corpo, a alma se dedica ao trabalho de formação de um organismo que corresponda a um esquema pré-estabelecido, que a alma já conhece por sucessivas encarnações no biótipo humano. Não se lança ela a uma experiência nova, mas apenas repete uma experiência já realizada quem sabe quantas vezes, cujo conhecimento só pode ser adquirido lentamente por graus. De outra forma, o espírito não poderia realizar esse trabalho. Tudo converge para demonstrar-nos a verdade da tese reencarnacionista. Material orgânico e espírito já se conhecem bem, e só de longa convivência podia nascer a sintonia fisiopsíquica que permite sua fusão num mesmo composto humano. A vida baseia sua resistência na adaptação, e assim é ela possível de ambas as partes, do corpo em relação ao espírito e do espírito em relação ao corpo. Por longa repetição, a alma humana habituou-se, homogeneizou-se, no ambiente terrestre. E é absolutamente impossível que um princípio espiritual, que se destacou do mundo do absoluto, possa, no momento da concepção, enxetar-se de um golpe no mundo da matéria. Como aceitar esse conceito, quando ele contrasta com os hábitos fenomênicos do universo e está em flagrante contradição com o que vemos ser feito pela vida a cada instante? Além disso, com a teoria da criação da alma ao nascimento, cairia toda a teoria da evolução espiritual, que é a contrapartida da queda pela violação da ordem da lei, cairia o sistema que explica tudo, e dever-se-ia concluir pelo desequilíbrio, pelo absurdo, pelo caos. Cada princípio espiritual, no sentido mais amplo, de princípio que anima qualquer forma de vida, tem seu tipo biológico ao qual ele está proporcionado, em que possa encarnar-se, e no qual acha sua adequada expressão e gênero de experiência adaptada, necessária para sua evolução. Quanto menos evoluído for esse princípio, tanto mais elementar será sua veste corpórea, descendo no mundo animal até ao vegetal, até ao mineral, cristais, e atômicos. Mas quanto mais se desenvolver esse princípio, tanto mais tenderá a superar a expressão de forma humana e a emigrar em ambientes onde lhe será possível construir para si uma habitação mais perfeita, adaptada ao seu novo desenvolvimento e ao seu gênero de experiências, necessárias a ele para continuar a evolver. Mas esta é uma ciência que é aprendida gradualmente e que não pode ser usada senão quando conquistada por merecimento. Recordemos que os fatos nos mostram reinar no universo um princípio de ordem, segundo o qual, apesar de todas as revoltas, cada coisa está contida em seu devido posto, nos limites que lhe dizem respeito. Mesmo se, em casos particulares, pode ocorrer o contrário, nos princípios diretivos reina inviolável a disciplina. Depois desta moldura introdutória, útil também para a teoria da reencarnação, retomemos agora o caminho, para alcançar a compreensão do fenômeno do câncer. Escolhemo-lo entre muitos outros, porque nos permite ele realizar várias observações importantes. Vimos que a primeira célula do novo organismo é uma simbiose celular. Este é o tipo da sadia simbiose fisiológica, de que deriva um desenvolvimento disciplinado de células, que obedecem a um princípio central diretivo. Tudo aqui se desenvolve segundo leis organizadoras, associativas, corporativas, que dominam ferra e totalitariamente as miríades de células que compõem o organismo inteiro.
A patológica celulação neoplástica do câncer, ao contrário, tem características opostas. A célula neoplástica não obedece mais à disciplina do poder central e, arrastada pelo próprio prurido genético, reproduz-se louca e anarquicamente. Daí o neoplasma. Acontece assim, que essa célula neoplástica, reproduzindo-se por subdivisão como as outras, não rebeldes, das quais mantém caracteres de semelhança, se não de identidade, torna-se a progenitora de uma colônia celular anárquica que se arraiga no tecido semelhante, constituindo aquela monstruosa massa que se chama câncer. Vive parasitariamente na sociedade policelular orgânica, da qual esgota o sangue e os coeficientes nutritivos, em cuja torrente humoral despeja os produtos de sua especial troca, verdadeiro glúten de morte, de modo que, gradual e irremediavelmente, subverte a admirável e concorde sociedade celular, até destruir todo o organismo. No maravilhoso e harmônico complexo de nossos tecidos, órgãos e aparelhos, que são expressões de ordem e disciplina, essa célula secessionista, subversiva, anárquica e criminosa é, ao contrário, a expressão da desordem e do mal no campo orgânico. O fato de que o câncer aumenta à proporção que nos afastamos da vida sadia segundo a natureza, numa sociedade também espiritualmente corrompida, o fato de que ele aumenta com a corrupção desta, faz pensar que o câncer seja o resultado de um desconjuntamento dos ritmos vitais e exprima um estado patológico de todo o complexo humano. Seu modo de comportar-se faz pensar, de acordo com a lógica que até aqui desenvolvemos, em um relaxamento do poder diretivo central, que é espiritual e, por conseguinte, um regresso involutivo dos elementos que compõem sua veste corpórea. Significa isto que algumas células escapam assim à disciplina que as dirige, e por conseguinte, recaem em sua fase involuída e desorganizada de reprodução indisciplinada. A ordem é uma conquista da evolução, como é o entrosar-se em unidades múltiplas coletivas, que aquela ordem aceita em sua construção. E a célula que escapa a um poder central coordenador só pode ter suas diretivas individuais, uma independente da outra, sem capacidade para formar qualquer estrutura orgânica. No caso do câncer, achamo-nos então, no mesmo indivíduo, diante de duas unidades biológicas diferentes, que convivem nas mesmas bases fundamentais da vida, isto é, a colônia celular anárquica do câncer e a estrutura disciplinada do organismo humano. Explicaremos abaixo por que a célula rebelde neoplástica se comporta assim. Ela é derivada de um micróbio que, após longuíssima estada e adaptação, conseguiu desindividualizar-se e assumir caracteres afins aos das células dos evoluídos organismos policelulares. Mas antes de explicar tudo isso, paremos para algumas observações. Parece que, mesmo no campo biológico, as forças do mal assumem as mesmas características que o indivíduo no campo moral. A desordem e a revolta pertencem aos planos mais evoluídos da vida, cujas formas inferiores tentam sempre agredir as formas mais evoluídas, desde que estas relaxem o controle e a defesa, que só pode ser exercitada pela força e inteligência do poder central. Repete-se esse fenômeno no campo social, quando vemos que, logo que se corrompe e enfraquece um governo, imediatamente das camadas inferiores da sociedade emerge a rebelião, para apoderar-se do poder. Leva-nos isto a ver uma relação entre o difundir-se do câncer e o crescente relaxamento moral de nossos tempos. Quando a desordem chega até o poder central que é o espírito, ele perde os meios diretivos até da disciplina orgânica. O funcionamento e a estrutura das células se ressentem de estados de ânimo prolongados, habitudinários, que tendem a imprimir-se nelas, projetando as próprias deformações do plano espiritual até o plano orgânico. É essa transmissão do subconsciente, e daí, por ideoplastia, a estrutura orgânica, que explica a evolução das formas como consequência da evolução do espírito, que é a causa dela. Então é natural que,
Quando do centro se inicia esse processo de depuração, se verifica um regresso geral involutivo. Compreende-se então como uma célula inferior e degenerada de origem micróbica, possa tentar revoluções no seio de um organismo relaxado pelo poder central. Este, então, não merecendo mais ficar no plano evolutivo atingido, é justo que, de acordo com os equilíbrios da vida, apareça agredido pelos inferiores e que seja eliminado, se não der prova de possuir em si o poder do comando e defesa que lhe dá o direito de viver. Essa íntima conexão entre o próprio tipo espiritual e a forma orgânica que o reveste, induz-nos a admitir que, na reencarnação, o espírito deva escolher um organismo do seu tipo, que tenha suas qualidades, boas como más, porque de outro modo não pode formar a sintonização necessária para a fusão. Como poderia essa realizar-se sem uma semelhança? Na união da alma com o corpo, é claro que devem funcionar as leis de afinidade, que operam por atração e repulsão. Desse modo, para poder conseguir realizar uma vida inteira de tão íntima convivência, devemos admitir identidades fundamentais de qualidades entre espírito e organismo, e que este último represente a verdadeira expressão do primeiro no plano físico. Leva-nos isto a admitir outro fato que aperfeiçoa mais ainda a teoria da reencarnação. Quando um espírito vem inserir-se numa célula prolígena hereditariamente tarada, da qual só pode retirar um organismo com certas predisposições patológicas congênitas, não ocorre isto por acaso, mas segundo a lei de justiça que dá a cada um o que lhe cabe por seu merecimento. Será atraído por afinidade, para uma determinada estrutura orgânica, o tipo correspondente de personalidade, e não qualquer outro, ou seja, aquele tipo que tem um comprimento de onda que esteja em sintonia com a onda biológica da célula prolígena. Poderemos então dizer que os pontos vulneráveis, as predisposições a este ou aquele ataque patológico, estão antes de tudo no espírito. A não ser assim, mesmo se verificasse excepcionalmente o ataque contra um espírito são, a própria natureza diversa deste representaria um impulso contrário, tendente à cura. As exigências da lógica, os princípios de ordem e equilíbrio, um instintivo sentido de justiça, confirmam estas conclusões. Mas a atividade anárquica e separatista das células do câncer leva-nos ainda a outras considerações. O homem atual pode considerar-se como célula de um novo grande organismo, a humanidade, hoje em formação. Como tal, acha-se o homem hoje socialmente na fase evoluída das células desorganizadas, não ainda disciplinadas por um poder central e ele obedientes. Assemelha-se à nossa sociedade mais à massa desordenada celular do câncer, do que à estrutura ordenada de um organismo policelular. Como no período paleontológico, as novas formas de vida de nosso mundo estão na fase embrional da tentativa. O poder central deve formar-se por seleção, com a destruição das formas fracassadas, imaturas, não bastante sólidas para saberem resistir. E, formando ele, deve impor e manter com sua real superioridade, a ordem entre os menos evoluídos, porque, ao primeiro sinal de inferioridade ou fraqueza dele, estes se sublevarão para destruir o poder central e tentar uma forma sua diferente. Só assim poderá formar-se o novo organismo social humanidade, segundo a lei geral das unidades coletivas, com a coordenação e união de cada uma das individualidades humanas. Representa assim o homem atual a célula anárquica que, tal qual a do câncer, se reproduz sem disciplina nem freio. Esse é o estado das unidades primitivas, muito mais prolíficas que evoluídas, a fim de que um grande número possa ser sacrificado, sem dano para a vida, em tentativas à procura de formas melhores. Quantas existências são sacrificadas com essa finalidade, desapiedadamente ceifadas pela seleção? O mais idôneo, só ele é que sobrevive. Por isso, nesta fase, prolificar é fácil e abundante, proporcionado à inconsciência do homem que não percebe que, de acordo com a sabedoria da lei,
está gerando para a dor e a morte. E isto é um bem, senão quem o levaria a procriar para atingir tão duro sacrifício e fadiga, embora tudo isto seja necessário para eu se cumpra a evolução. Mas, no futuro, deverá ocorrer ao organismo social o que hoje sucede no organismo humano, e mesmo na sociedade de alguns animais, abelhas, formigas, onde os nascimentos são controlados em relação aos meios de subsistência e às possibilidades de educação. A moral evolve com a vida e justifica-se com as exigências supremas dela. Hoje é imoral o controle dos nascimentos, porque contrário aos interesses da vida na fase atual, como vimos agora mesmo. Nem podia isso ser concedido a um homem desprovido de consciência coletiva, de consciência eugenética, cego diante dos remotos fins da vida, um homem que ainda não transformou em automatismos, isto é, em instinto natural, mediante longa repetição, o estado de absoluta adesão à lei e obediência à ordem. Só esse tipo biológico pode conceder-se tais liberdades. Hoje seriam usadas apenas para fins de abuso, para fraudar a natureza, buscar gozos, fugindo aos sagrados deveres impostos pela prole. E hoje, a vida quer que se procrie em abundância, para que haja bastante gente para sacrificar, a fim de resistir às guerras e às suas grandes destruições, à miséria, a tantas doenças novas criadas pela civilização, sobretudo a seleção dos mais débeis e a feroz luta corpo a corpo de todos contra todos, na qual tantos perecem sem derramamento de sangue. Enquanto não se passar desta atual fase caótica a uma fase de ordem, o sistema de colaboração e disciplina em que se realiza em nosso organismo não poderá ser alcançado pelo organismo coletivo. Mas, atingida uma fase de ordem, em que a atual dispersão da vida não mais for requisitada pelas formas caóticas de existência, não permitirá mais à natureza um desperdício que então será inútil, e disciplinará o esforço genético em proporção às suas novas condições. O homem evoluído, civilizado e consciente não procriará mais apenas para seu gozo egoístico, para abandonar os filhos à lei feroz da seleção do mais forte, mas procriará apenas quando souber que a vida é garantida e assegurado um mínimo indispensável de bem-estar. Após estas breves digressões, que nos aconselhou o argumento, retomemos o problema da gênese do câncer. Os saprófitos endorgânicos, em convivência perene, de contraste e adaptação, com a natureza orgânica, são 4, o espiroqueta de Cialdini e o plasmódio de Lavera, da série acidógena, o bacilo de Koch e o gonococo de Neisser, da série alcalinógena. O saprófito que, no homem, em geral, produz o câncer é o espiroqueta. Por que isso? Este é o menos exigente, o mais paciente e contemporizador. Fica escondido durante anos, durante gerações inteiras. Sem bulha, adapta-se, e é raro que organize ataques. O organismo que o hospeda não teme a fraude que ele esconde, e portanto não reage como faz contra os outros saprófitos, mais vivazes e esfaimados, à espreita entre tecidos mais altamente diferenciados, cujas sentinelas estão continuamente alertas. Mas a vida do espiroqueta, ainda que reduzida, exala, não obstante, produtos tóxicos que lentamente alteram o químismo celular, a física nuclear, a própria estrutura dos átomos da molécula protoplasmática, e bem assim o potencial magnético e radioativo, negativo e positivo, da célula inteira. Ora, a célula de um organismo policelular que esteja em perfeita saúde, é como uma cidadela fortificada, cujo muro de cinta não permite invasão de elementos heterogêneos. Mas, quando na luta enervante contra o saprófito, se tenha gasto e relaxado a membrana celular, e quando o próprio saprófito, por força da luta mesma, se tenha gradualmente enfraquecido, até perder suas tendências evolutivas e agressivas, achar-nos-emos diante de duas substâncias prolíficas, já originariamente heterogêneas, as quais quer por constituição quase idêntica,
Como a experiência o comprova, quer pelo recíproco contraste e adaptação, acabam achando-se, em seus agrupamentos atômicos, em estado de equivalência, em relação às leis que dominam os processos de fusão. Dissemos equivalência e fusão. Mas, a este propósito, há outro fato. O espiroqueta de Chaldin encerra uma cromatina nuclear idêntica dos núcleos celulares, especialmente no homem. Há, pois, forte afinidade. Diz-nos Pfeiffer que, a causa da neoplasmogênese é uma cromatina heterogênea, trazida de fora por um portador de cromatina, e que esta cromatina no homem é exatamente a cromatina nuclear do espiroqueta de Chaldin. Este portador, então, só pode ser o germe que habita permanentemente na economia do organismo humano, no estado saprofitário. É legítimo pensar, então que, em consequência da contínua intoxicação, a cinta celular já bem defendida e fortificada para deixar passar somente as correntes osmóticas nutritivas homogeneizadas, possa relaxar suas malhas tanto, que permita o ingresso à cromatina heterogênea, produto do saprofitismo espiroquético, a qual a própria célula se acostumou no prolongado contraste. Tudo isso tende a um estado de semelhança, pelo qual os dois termos contrários acabarão fundindo-se em simbiose. Temos, com efeito, um contraste contínuo e prolongado, durante o qual tanto o agressor como o agredido, não podendo alcançar uma vitória plena e definitiva, acabarão por adaptar-se, em base à lei da adaptação, atenuando respectivamente sua energia agressiva e reativa. Tudo isto faz-nos pensar que o espiroqueta tem habitado no terreno orgânico humano desde a noite dos tempos e se tem aí acomodado a ponto de ter caracteres confundíveis com a substância nuclear do antropoplasma. E faz-nos pensar também que o contraste e adaptação entre o plasma humano e o plasma espiroquético, prolongando-se por indefinido fluir de gerações, constituam um fator de mais alta importância para atingir semelhante fraternidade de dois plasmas, de tal forma que desarranja a disciplina reprodutiva da célula orgânica. Que acontece então? Acontece a simbiose célula micróbica. Teremos simbiose de uma célula que não é mais célula, com um micróbio que não é mais micróbio, isto é, de dois elementos desindividualizados, que fundem suas cromatinas nucleares, até aí vitais, para dar lugar a um conglomerado nuclear que contém em si uma parte da substância nuclear celular, e uma parte da substância nuclear do micróbio. Teremos uma neocélula, que não perdeu, em absoluta virtude reprodutiva, mas ao contrário assente exaltada pela cromatina micróbica. Neocélula sui generis, híbrida, subordinada por uma substância que não tem nenhuma intenção de sujeitar sua tendência ultra-reprodutiva às leis do organismo em que penetrou. Neocélula degenerada, que se rebela às leis às quais obedecem as células sadias, em perfeita disciplina. Anárquica, no seio da ordem, procurará transformá-la em desordem, para arruinar toda a sociedade policelular a qual se agarrou. Forma-se assim a célula neoplástica, que constitui uma hibridação celular, com caracteres semelhantes mas não idênticos aos das células. Nela estão fixados os caracteres parentais da célula e do vírus, como estão fixados na esfera de segmentação, os caracteres parentais do espermatozoide e do óvulo. Temos, assim, uma célula simbiótica patológica, com a mesma fusão e permanência dos caracteres parentais, como acontece na célula simbiótica fisiológica. Ou seja, temos na célula neoplástica uma fusão, como a que ocorre com as células prolígenas sexuadas, para formar o neoplasma fisiológico, no qual a operação dos elementos genéticos, dada a fusão, se desindividualizam, iniciando uma nova individualidade celular, em que permanecem, em potência, os caracteres dos pais. Eis como nasce o híbrido neoplástico, contexto celular todo sui generis, que obedece a leis suas, não as do organismo em que se abriga,
obedece primeiro àquela imposta pela tendência ultra-reprodutiva do vírus. Por isso ocorre que, enquanto as células dos organismos policelulares se reproduzem em proporção aritmética, as monocélulas micróbicas se reproduzem em proporção geométrica. O prurido reprodutivo das primeiras é contido pelas leis rígidas centrípetas da associação e organização, ao passo que nas segundas ele extravasa sob a elástica lei da reprodução, eminentemente centrífuga. Além disso, a reprodução celular é constrangida dentro dos limites da configuração anatômica dos tecidos e órgãos, ao passo que a reprodução micróbica pode dilatar-se indefinidamente. Assim, enquanto a célula orgânica, por memória ancestral, habituou-se à disciplina, com a qual freia o próprio ímpeto reprodutivo, proporcionado às exigências de toda a sociedade das células, sob diretivas unitárias de um eu central, a célula micróbica, ignara de qualquer disciplina finalística coletiva, trata apenas de reproduzir loucamente, não sendo nisto vigiada por nenhum poder coordenador. Esta observação confirma tudo quanto dissemos acima, em relação ao controle dos nascimentos, ou seja, explica-nos como, numa humanidade desorganizada e involuída como a atual, deve vigorar o princípio da prolificação livre e incontrolada. E explica-nos como, numa futura humanidade orgânica e evoluída, a vida imporá uma disciplina ao ímpeto reprodutivo, de modo que ele obedece às exigências de toda a coletividade. Eis de onde deriva o câncer. Formada a célula simbiótica pela união de dois elementos heterogêneos e antagonistas, ela se torna a cabeça do tronco genealógico de um novo ser desmentado que, por sua origem, só obedece à sua lei e finalidade, que não são de maneira nenhuma as do organismo no seio do qual se desenvolve. Assim essa célula, pela desistência do organismo a reagir, gera uma populosa colônia celular, organização histológica disforme, avulsa de unidade orgânica e inimiga dela. Este é o câncer. Para concluir, tiremos algumas consequências de tudo o que dissemos. Não existe, não pode existir e é inútil procurar, um micróbio no câncer. Nessa forma ele não é encontrável materialmente, nem individualizável, nem muito menos isolável, como não são encontráveis, nem individualizáveis, nem isoláveis, da esfera de segmentação, uma vez feita a fusão, o espermatozoide e o óvulo, e bem assim suas respectivas cromatinas nucleares. Segue-se daí que a doença do câncer não pode considerar-se, em sentido absoluto, nem infecciosa, nem contagiosa, ainda que nisso tome parte a cromatina de um vírus micróbico, mas pode considerar-se doença degenerativa. O vírus jamais será encontradiço no contexto do neoplasma, porque perdeu seus traços fisionômicos, se desindividualizou no longo processo de homogeneização da própria substância nuclear com a da célula. No máximo, poderá achar-se circulando na economia, no estado granular ultramicroscópico, sobretudo durante a fase perineoplástica. É assim que o espiroqueta, uma vez entrado na economia orgânica, não sai mais dela, apesar dos remédios chamados específicos. Cessada a sintomatologia reativa, ele perde o estado figurado toxínico e se transfigura para sempre no estado de ultravírus tóxico, que polui permanentemente a economia do indivíduo e de sua descendência. Assim, a doença é herdada não pelo salto atual de um micróbio, mas por uma geral incapacidade congênita do organismo de defender-se, incapacidade já revelada, pelo fato de ter o organismo permitido o estabelecimento dele em sua colônia inicial. A tragédia não reside tanto, então, no fato de apresentar-se o tumor, quanto no ter sido permitido o advento dele. Portanto, o problema cifra-se todo em saber se colocar alguém em condições de não permitir esse advento. E vimos de que depende isso. A extirpação do tumor, por qualquer meio que seja, não pode recompor a unidade vital em sua harmônica submissão às leis que presidem ao equilíbrio da economia normal. Nem o cirurgião,
Nem os raios-x, nem o rádio, nem outros medicamentos aparecidos hoje, poderão fazer voltar um poder central decaído e incapaz de governar. Assim acontece com todos os governos fracos e ineptos, que o primeiro sopro de revolução derruba. Este é o triste destino das sociedades civilizadas que se tornaram, como a nossa, insensibilizadas e enérgicas em suas virtudes reativas, descrazizadas pelo materialismo hedonístico tendente ao paganismo, poluídas em tudo que surge no espírito por saprofitismo psíquicos, que ecoam no plano orgânico com saprofitismos celulares. É indispensável compreender que, no conceito unitário da natureza, mesmo se a ciência não admite isso, a saúde é dirigida também pelas qualidades de ordem, equilíbrio e sabedoria de um poder central, que em tudo se prende ao princípio orgânico da vida. Isto reconduz-nos aos conceitos, com que iniciamos este capítulo. Entretanto, não devemos ser pessimistas. Muito já se pode fazer evitando as causas determinantes do estado orgânico que predispõem ao desenvolvimento da doença. Isto é, evitar os coeficientes físicos e químicos que deprimem o tônus vital dos tecidos, nos pontos em que agem localmente, como café, álcool, tabaco, muitos medicamentos, substâncias químicas irritantes nos alimentos, traumas etc. Logo que se deprime o tônus vital celular, facilita-se a simbiose célula-micróbica. Um regime de vida simples, são e regrado, previne o câncer. Dissemos, no início, que o câncer aumenta na proporção do afastamento do viver segundo a natureza. Ele parece um produto da vida artificial da civilização. Nutrir-se de acordo com a natureza e não por gula, com produtos genuínos e não com produtos sintéticos farmacêutico-industriais conservados. Evitar os medicamentos violentos da medicina repressiva que, estrangulando ao nascer os processos morbosos agudos e desviando-os de seu curso natural, deixam o pélago humoral poluído e em tempestade, resultando daí o enfraquecimento da resistência celular. Desaprofitizar em tempo o terreno orgânico, estimulando o organismo a combater a cilada permanente do saprofitismo endorgânico, de modo que a célula orgânica no prolongado contraste com o saprófito, seja sempre vitoriosa e não se precipite no estado de involução que, coincidindo com o estado de involução da célula saprofitária, permite o aparecimento da simbiose e portanto a neoplastia. Trata-se de combater a causa primeira do mal, isto é, aquela fragilidade e mobilidade dos tecidos e aquele particular quimiofisiotropismo que lhe preparam o terreno. Mas há outro fator importante, e é o elemento espiritual. Tudo é conexo, no universo e também no composto humano, feito de alma e corpo. Chega a admitir nossa ciência materialista que a psique deriva da matéria do corpo, e não ao contrário. Nós, ao contrário, não podemos deixar de admitir o poder da psique, formadora, diretora e conservadora do corpo, tanto no que diz respeito ao aparecimento e ao próprio propagar-se e difundir-se dos estados morbosos, como no que relaciona mais ou menos rápido desaparecimento dos fatos patológicos. Assim, pode-se afirmar que a psique pode fazer adoecer o órgão sadio, como pode curar o órgão doente. Ainda que a biologia queira explicar todos os fenômenos, mesmo espirituais, só com o mundo físico, permanecem demonstradas estas nossas afirmações por todo o sistema desenvolvido na nossa obra. Aquele princípio vital, imaterial e imponderável, que é a alma, é tudo, porque sem ela a matéria seria incapaz de agregar-se em organismos vivos. Para ser positiva, a ciência apega-se à experiência. Mas o que dirige a experiência é a sua razão interna, seu finalismo, que lhe guia a processar-se. É um conceito que pertence ao espírito. Sem esse conceito que o ilumine e que nos revele a alma do fenômeno, este não tem significado. A experiência precisa ser interpretada por meio do engenho, que foi definido, a faculdade de unir e reduzir a unidade comum, coisas separadas e diferentes de Ebevico.
Em muitos casos, seria necessário começar curando a alma. Por esses caminhos, hoje desusados, a terapia futura poderá curar muito mais doenças do que hoje se possa imaginar. Mas isto não exclui que, paralelamente, a nova ciência sutil das ondas e radiações, com que ela mesmo se vai encaminhando para o reino do espírito, possa achar a estrada que beneficiará e salvará tantos pobres seres sofredores. Concluindo, depois de haver tratado no presente volume de vários problemas sociais, tanto materiais como espirituais, quisemos tratar neste capítulo de outro assunto que tem grande importância para todos, qual seja a terapia em geral e, no caso particular, a gênese do tão espalhado câncer, doença da civilização moderna. Os mais diversos temas, todos palpitantes de atualidade, foram aqui tratados com os mesmos princípios do nosso sistema, e assim as questões mais díspares, reconduzidas à unidade, isto é, aquele monismo, que é o conceito central da obra. Quisemos assim aplicar à vida prática de cada dia os princípios do sistema desenvolvido nos volumes precedentes, e agora transportado ao terreno atual das realizações. A teoria da reencarnação. Primeira parte. Seria loucura acreditar que o exame, que neste volume procedemos, das condições atuais do mundo, possa ser suficiente para modificá-lo e salvá-lo. Tão vasto fenômeno não poderá ser feito senão pelas poderosíssimas forças, que só Deus pode dominar. Nós, desprovidos de todo poder, somos apenas simples observadores. Mas conseguimos ascender, por meio da inspiração, a uma torre, de que são vistos os longínquos horizontes. Pudemos assim narrar aos que embaixo haviam permanecido, que aquelas poderosíssimas forças que estão nas mãos de Deus, estão prontas a mover-se, e qual a sua direção, e também as razões e o significado de tudo isso. Se a crítica, por vezes, parecer um pouco áspera, não foi para condenar do alto da cátedra, nem tampouco para ofender, mas apenas para, fraternalmente, explicar que num sistema, guiado pela perfeição e sabedoria de Deus, a causa de tantas dores nossas só pode estar em nós mesmos, e são até poucas, em relação ao que merecemos. Se o homem, com o seu espírito rebelde, fosse dado o poder, ele tentaria destruir o universo, e sem a providência de Deus que tudo guia, quiçá conseguiria destruir seu planeta. O fato é que estamos ainda embaixo, muito embaixo, na escala evolutiva. E baixo quer dizer, mais próximo do polo negativo, representado por Satanás e pelo caos, do que do polo positivo constituído por Deus e pela ordem. O fato de que, na Terra, domina a lei de seleção do mais forte, isto é, da ascensão por esmagamento, demonstra quanto ainda estamos vizinhos do polo negativo, ou seja, do princípio satânico da revolta, pela qual só vence quem é mais forte, nesta posição às avessas, da rebelião. É natural que esse mundo, visto dos planos mais altos, como quisemos fazer neste volume, pareça infernal, ou seja, um lugar a que almas baixas venham, condenadas a viver aí por expiação. Não é possível aqui a felicidade senão do modo precário e como uma forma de inconsciência. A felicidade consciente, causada pela chegada do ser à plenitude do conhecimento da própria harmonização na ordem divina, só pode aparecer nos mundos superiores. Se observamos as características das várias formas de vida, em relação à altitude dos diversos tipos biológicos na escala evolutiva, veremos que nosso mundo pertence mais aos planos infernais que aos paradisíacos. Poderá haver no além, em outros ambientes, infernos ainda piores. Mas o terrestre é suficiente para nossas forças. Aqueles que merecem o pior, não tenham pressa, eles o acharão. Que é o inferno e que é o paraíso. Pela queda, de que nasceu nosso universo material, o princípio da unidade que lhe constitui a base podia ser emborcado, mas não destruído.
Resta assim por toda parte um vínculo entre todos os seres. No alto, esse vínculo que une é o amor, embaixo permanece ele, mas às avessas, como o ódio. Num todo orgânico,